Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Tô aqui hoje para a gente falar um pouco sobre onde parir. Onde parir no Rio de Janeiro, principalmente em Niterói, em São Gonçalo. Vou chamar a Camila. Vamos ver então o que vai rolar. E depois dessa live, que fica gravada no nosso YouTube, a gente vai ter um relato de parto incrível da Júlia, que pariu o Martim há pouco tempo. Então ela vai trazer aí notícias e informações muito interessantes. Vamos ver aqui. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Deixa eu botar aqui o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre onde parir. Vamos lá. Ver se eu consigo botar aqui. A gente já vai começar, tá, Letícia? Esperando aqui Camila entrar. Bom dia. Ai, meu Deus, nunca consigo botar esse negócio fixado. Oi, Ju, seja bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre onde parir, eu e Camille. Camille já deve estar quase entrando, vamos ver. Camille, cadê você? Bom, vamos lá. Sejam todas bem-vindas. Se vocês conhecerem alguma grávida ou alguém que está pensando em engravidar, acho que vale a pena compartilhar. Ei! Bom E dia! aí, tudo bem? Tô na nossa casa. Ai, que lindo, gente! Tá tudo bem? Tá tudo certo, tá Que tudo bem. Tomando um bom! cafezinho. Eu tô tomando água. Muito bem. Bom dia, domingão. Bom dia. A gente aqui trabalhando. Exatamente. Bom, vou falar um pouquinho de mim, você fala um pouquinho de você e a gente começa. Tá Então, bom. eu sou Fernanda, sou uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura, fundadora do coletivo de doulas, junto com Camille e com Tamara. Sou doula, consultora em amamentação pelo IBLCE. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre onde parir, principalmente no Rio de Janeiro, Niterói e região, né? Como se dá essa escolha, como pode ser feita, como que é o cenário no Rio de Janeiro. E é bom lembrar que essa live vai ficar gravada também no YouTube depois que a gente terminar, né? E que a gente vai ter o relato de parto da Júlia logo depois dessa live. E você? Peraí. Eu sou a Camille Fontanelles, sou fundadora aqui do Fardo de Ternura, integrante do coletivo de doulas. Eu, a Fernanda e a Tamara, a gente fundou o coletivo de doulas, já tem 3 anos de muito sucesso, né, Fê? Muito Muito. legal isso que a gente inovou e estamos aqui hoje por causa disso, né? Sim. E é isso, vamos falar sobre Paris. Isso é uma dúvida muito recorrente, né? Porque quando as mulheres chegam no fardo de ternura ou participam de alguma roda, vão para a roda de acolhimento, isso é uma pergunta bem recorrente, porque é lógico que quando você está grávida, você descobre uma gravidez, você logo pensa, né? Onde é que eu vou ter meu filho, meu Deus? E geralmente a primeira opção que a gente pensa, geralmente, é o hospital. E, inclusive, tem pessoas que acham que nem existe outra opção, né? Sem ser o hospital. Realmente, o hospital abarca a grande maioria dos partos, mas existem outras opções também. E também não é só assim, vou para o hospital e vai ser tudo certo do jeito que eu quero. Tem vários detalhes dentro Vários desse ir para o desdobramentos. hospital. Isso, exatamente. Mas isso também vem por causa de um cenário que a gente tem no Brasil, né, Camille? Então, sei lá, desde a final da década de 70, de 80, com a medicalização do parto e um aumento absurdo do número de cesáreas, isso ficou muito claro para as pessoas de que ter um filho precisa ser no hospital, né? E
aos poucos, eu acho que a gente já teve um avanço muito importante, mas aos poucos as mulheres vão vendo que existem outras possibilidades, né? Principalmente com relação às equipes, qual equipe, se é a equipe do plano, se é a equipe particular, se é pelo plantão, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que isso tem essa origem, né, na cesariana. Então não tem como você fazer uma cesariana em outro lugar, só dentro de um hospital. Então isso vai ficando lá no inconsciente da pessoa e quando ela engravida, ela não pensa em outra possibilidade. E não é que o hospital seja um lugar ruim para parir. É que o hospital é uma das opções para você parir. E a gente sempre fala aqui no Fardo de Ternura que uma escolha precisa ser baseada em informação, senão ela não é uma escolha, né? Então acho que o objetivo principal é que hoje a gente trazer todas as opções, mostrar para todo mundo todas as opções, porque como você disse, é uma dúvida recorrente, né, das mulheres, para que as pessoas possam fazer uma escolha consciente, né? E falar, ah, que legal, eu não sabia que eu poderia ter essa opção. Então, vou procurar um pouco mais sobre isso. Sem colocar esse senso de certo e errado, né? Porque cada uma vai ter um desejo, cada uma vai ter uma história e vai construir a sua própria história durante a gravidez, porque pode ser também que você inicia a gravidez com uma ideia. Sim. E depois você foi lendo tanto, foi conhecendo outras opções e no final da gravidez ou no meio, você mude de ideia. Tá tudo bem mudar de ideia, né? Não é porque você falou para todo mundo que vai ter um parto X que você tem que seguir com aquele plano do parto X até o final, né? Tudo bem mudar e ir se adequando aos seus desejos durante a gestação. E às vezes as condições da gestação também fazem com que a mulher possa mudar de lugar ou não. Ou precise continuar, ou saia de um lugar e vá parir em outro lugar. Então, exatamente. Quanto menos expectativas, né, a gente criar, acho que o desfecho fica mais próximo ali do que a gente planejou. Agora, Fê, olha só, expectativa é diferente de planejamento. Isso que porque quando a gente cria, né? Porque senão a gente pode passar uma mensagem assim, ah, não cria expectativa, tipo, deixa tudo na mão do médico, ele que resolve, vê só na hora do parto. Não, gente, por favor. A gente vive no país recordista mundial em número de cesáreas e não é que a cesárea é ruim. A cesárea realmente, às vezes, é necessária, ela é salvadora de vidas e quando é bem indicada, é maravilhosa e pode ser muito respeitosa. Mas a questão é que a gente vê cesárea sendo feita por qualquer motivo e colocando em risco tanto a saúde da mãe quanto a saúde do bebê. Então, o que a gente aqui não quer que aconteça com vocês é uma cesárea desnecessária, né? Que vocês tenham saúde para partir, para continuar num parto normal, né? Que vai trazer mais saúde para vocês e que alguém engane vocês e diga que tem que ser cesárea porque tá todo mundo morrendo, sofrimento, e na verdade não tá. Sim. Não é a cesárea necessária. E falar desse planejamento é muito importante porque na maioria das vezes, o parto não sai como a gente planeja, né? Sempre vai ter uma coisinha ali diferente, independente do local de parto. Mulheres que planejam um parto hospitalar, ou um parto domiciliar, ou um parto com plantão, enfim. Você vai construindo ali isso ao longo do caminho, chega lá na frente, tem alguma coisa que vai ser diferente. Então, não criar expectativas com relação a esses desfechos é muito importante exatamente por isso, né? E quando você planeja, você se sente mais segura. E quando você se sente mais segura, é mais fácil da expectativa chegar perto do real, né? Porque exatamente. E, inclusive, de lidar com você. Isso. E, inclusive, é mais fácil de lidar com os imprevistos que acontecem, as mudanças que acontecem durante, né? Porque você está tão segura do que você está escolhendo que, inclusive, você pensou em alguns imprevistos, você, né, tá com o pé no chão, né? Não tá voando só na ideia, idealizando alguma coisa, está com o pé no chão. E isso é um papel muito forte da doula, né? Sim. Eu costumo falar assim para as mulheres, ó. Sabe que esse é meu papel, né? Eu vou sempre te provocar. Eu tô aqui para te provocar. E elas, ah, tá, fala aí. Tudo bem, você tá pensando nisso, mas você já pensou nessa outra possibilidade? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ou então vem um plano de parto pra gente super resumido, com frases bem claras, pequenininho assim. Aí eu digo, mas você pensou nessa possibilidade? Engraçado, eu não vi no seu plano de parto. Vamos escrever?
E aí algumas mulheres falam assim, nossa, mas você pensa em tudo, né? Quase tudo, porque ainda tem coisas que a gente não pensa e que acontecem também, mas é importante, o tempo de pensar e de planejar é agora, né? Não é na hora, você com dor, querendo que seu bebê nasça, ou preocupada com o bebê, com o seu corpo, e aí você vai decidir alguma coisa na hora. Isso não quer dizer que a gente está sempre trazendo para o negativo, né? Porque às vezes acontece assim, eu planejei um parto domiciliar e a minha doula está pedindo para eu falar e pensar sobre uma transferência. E aí a mulher às vezes fala, não quero nem pensar nisso, né? Mas é importante pensar nisso. Ou então, planejei um parto hospitalar, um parto normal, humanizado, enfim, natural e tal. E a minha doula está dizendo que eu preciso pensar numa cesárea. O que eu vou botar no meu plano de parto se for uma cesárea, né? E não é que a doula está sempre pensando num desfecho negativo, é porque a doula está pensando sempre em todos os desfechos, né? Agora, eu acho legal a gente falar um pouco sobre como é o cenário no Rio de Janeiro, porque o cenário no Rio de Janeiro ele é muito diferente do cenário de Verdade. outras cidades, né? Ele às vezes é um pouco parecido com uma cidade ou outra, mas no Rio e Niterói a gente tem um cenário bem peculiar, né? Então eu acho que é legal um pouco. Sim. Acho que a gente pode falar um pouco das opções, né? Tipo, onde parir e como em cada lugar no Rio de Janeiro para, né, a gente começar assim, a falar sobre Sim. isso. Talvez, Fê, a gente possa falar um pouco só dos profissionais envolvidos nesse cuidado, Sim. porque eu vejo que ainda tem um pouco de confusão, assim, e tem gente que acha que só quem pode acompanhar parto é médico obstetra, né? Sim. E é legal deixar claro que em alguns cenários, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um conselho de medicina um pouco mais tradicional, um pouco mais, como é que eu diria? Me dá uma Conservador. palavra aí. Conservador, isso. Que impede que os médicos acompanhem em outros lugares, né? Então, é legal falar que tem as obstetrizes e as enfermeiras obstétricas, elas também são profissionais que fizeram uma faculdade, uma especialização e que então têm formação para acompanhar partos. Porque em algumas das opções que a gente vai falar aqui, não tem um médico acompanhando. Sim. Mas isso não quer dizer que é uma assistência ruim, que é uma assistência que falta alguma coisa. Isso. Porque senão a gente fica sempre nesse lugar do médico como muito necessário, que tem que ter em todo lugar, mas na verdade não, né? No parto domiciliar, por exemplo, que a gente vai falar, são enfermeiras obstétricas, mas isso é bem específico do Rio de Janeiro, né? Por isso que a Fê trouxe esse assunto. Realmente o Rio de Janeiro funciona de uma forma diferente. Em outros estados não tem essa restrição. Isso. Mas vamos lá. Ah, sabe uma história que eu lembrei? A nossa cultura aqui no Brasil realmente foi tão medicalizada e levada tudo para o hospital, que eu tenho uma mulher que a gente acompanhou no Fardo de Ternura, ela teve um parto domiciliar e aí ela foi vacinar o bebê no posto de saúde. E aí a enfermeira do posto perguntou assim, onde que foi o parto? Aí ela falou, foi um parto domiciliar. Aí a enfermeira escreveu, parto domiciliar. E depois ela perguntou assim, foi normal ou cesariana? Não prestou Aí ela atenção na começou a pergunta. rir. Aí ela começou a rir, ela falou, olha, parto domiciliar é no domicílio, é em casa. Em casa não tem como ser cesariana, não. Cesariana só dá pra ser no hospital. Aí a enfermeira meio que se ligou, sabe? Aí ela, ai, não, mas você teve em casa? Né? E se assustou, que ela nem se ligou que isso era uma opção. Então, os próprios profissionais da área da saúde, às vezes, não sabem dessas opções, né? Sim, sim, verdade. Então, acho que foi bem legal que você trouxe, porque tem uma diferença entre a responsabilidade técnica e um suporte contínuo. Então, a responsabilidade técnica é sempre do médico, né? Médico ou médico obstetra, da enfermeira obstetra e da obstetriz, e do pediatra, anestesista, enfim, quando é um parto hospitalar. Mas a gente também tem uma rede de profissionais que pode atuar sem uma responsabilidade técnica para a assistência ao parto. Porque a gente, enquanto doula, uma acupunturista, a gente tem responsabilidade técnica sobre o que a gente faz, né? Mas a gente não tem uma responsabilidade técnica sobre a saúde direta daquela mulher, a saúde do bebê. Isso é outro profissional, né? E no parto domiciliar é um cenário, no parto hospitalar é outro cenário. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso.
Então, eu queria que a gente... Olha, deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aqui, que tá entrando muita gente querida. Marcela, Giovana da Mariana, Maripan. Tem muita gente querida aqui. Natasha, Gabriele, Paulo, Natasha, Fernanda Catarino. Tá todo mundo aqui dando um oizinho. Muito bom dia para Joyce, vocês. oi Que bom ter Joyce. vocês aqui. Olha aí, Joyce, que maravilha. Que bom ver vocês. Lua, nossa parceira, que no Fardo de Ternura acabou de entrar. Muito bem. Então, Vamos lá, falar então. um pouco sobre o Rio de Janeiro e Niterói, porque o cenário é bem parecido, apesar da gente ter, né, em Niterói, até hoje tem mais opções para parir de maternidade privada do que o Rio de Janeiro, eu acho, né? Ou talvez esteja aí mais ou menos igual. Então, a gente tem, primeiro, que é o mais comum, o que a gente mais vê hoje, é um parto hospitalar, né? E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre os desdobramentos de um parto hospitalar. Então, o parto hospitalar pode ser com uma equipe que você contratou ou do plano de saúde que você está, né, sendo acompanhada. Ele pode ser também um parto pelo plantão. Então, você entrou em trabalho de parto, foi lá, quem estava de plantão te atendeu, né? E ele pode ser também, além de um parto com equipe médica, ele pode ter médico e enfermeira obstétrica, né? No parto hospitalar. Isso. Conta um pouquinho sobre como é o cenário aí em Niterói. Acho que vale a pena Ó, falar Niterói. nome das maternidades, né? Assim, aspectos físicos de cada uma e tal. Sem falar, que você está dizendo? Não falar Não, os acho que a nomes? gente pode falar Não, o nome. falando, né? Vamos Sim, abrir o verbo, sim, né? vamos falar. Pra gente deixar Vamos gravada falar. essa live aqui e as pessoas terem acesso mesmo a essa informação, né? Isso aí. É claro que todos os detalhes, assim, a gente não consegue passar numa live. Sim. E isso a gente faz muito mais detalhadamente no contato pessoal com as gestantes que a gente tem no acompanhamento, né? Mas, no geral, dá para ter uma ideia muito boa, né? Em Niterói, a gente tem algumas maternidades particulares e algumas do SUS. As particulares, CHN, não, agora confunda a sigla, tem a Maternidade São Francisco, tem o Hospital Icaraí. São as 3 principais maternidades aqui Privadas, de Niterói. né? Mas que, na verdade, privadas. Mas que, na verdade, maternidade mesmo é a São Francisco. E o Hospital Icaraí e o CHN, elas têm outras áreas de atuação também. Tem uma parte separada ali para maternidade. Beleza. As do SUS são o Hospital Alzira Reis e o Hospital Antônio Pedro, né? Uhum. E aí é importante falar dessas 2 opções, porque a gente depois vai falar também sobre as condições da mãe e do bebê e como é importante levar isso em consideração também para a escolha, né, Fê? Sim. O que a gente vê aqui em Niterói, tanto na rede de escolas, por exemplo, quanto na rede de maternidade, é que nós temos um serviço privado muito grande, muito extenso, uma população de Niterói muito grande também, com poder aquisitivo alto, né? Tem uma boa parte da população de Niterói com poder aquisitivo alto, e isso reflete nos serviços que são oferecidos. Então, a gente tem uma das maternidades, que a gente chama a maternidade mais gourmetizada de todas, que é o Hospital São Francisco, que é a Maternidade São Francisco, que tem toda aquela parte de buffet para parto, cineparto, champanhe para estourar na hora, tablet nas portas do quarto para botar foto do bebê. E tem gente que considera isso muito importante, a hotelaria, né, uma parte muito importante do processo. Tem uma sala de parto que é bem pequenininha, com uma banheira inflável, e que eu já cheguei algumas vezes lá e a maternidade estava tão lotada que eles tiraram a banheira, transformaram em quarto e preferiram ganhar um dinheiro de uma diária do que manter uma sala de parto para parto normal. Sim. Isso diz muito sobre a maternidade, né? Porque então é uma maternidade que não está priorizando realmente ter uma sala para um parto normal, né? O mais natural possível. Beleza. Tem a maternidade, o CHN, que é uma maternidade que agora, um hospital que agora botou um prédio bem separado, isolado, até por conta do Covid começou a fazer mais esse isolamento do prédio de maternidade com os outros espaços. Tem uma sala de parto também, mas que fica no andar
do lado dos quartos, porque é um quarto revertido. É uma sala de parto até grandinha, assim, a maior aqui de Niterói, né? Confortável. Sim. Cabe bem uma banheira no Mas banheiro, né? Sim, é uma banheira que fica cabe ali num bem, espaço isso. confortável e parece que eles estão começando a pensar na possibilidade de botar uma jacuzzi mesmo, sabe? Ai, vai ser Vai ser maravilhoso se maravilhoso. colocar. Muito revelador sobre o perfil da maternidade. Pois é, Letícia, pra você Fica aí para ver, você né? ouvir mais. Isso. E aí, assim, lá no CHN, a sala de parto não é no mesmo andar do que o centro cirúrgico. Então, em caso de alguma emergência, precisou transferir para o centro cirúrgico, a gente precisa sair da sala de parto, pegar um elevador para chegar até o centro cirúrgico, o que Isso. também é uma coisa a se considerar. Tem mulheres com comorbidades, por exemplo, que não escolhem ir para lá porque sabem que tem mais risco de uma emergência, tem mais possibilidade de uma emergência e não querem demorar esse tempo, né, de pegar um elevador, de repente o elevador tá cheio, e aí Sim. a pessoa tem que sair do elevador, você tem que esperar o elevador chegar para poder chegar até o centro cirúrgico. Inclusive, Isso é uma Camille, questão. as mulheres também que solicitam analgesia no CHN, a analgesia precisa ser feita no centro cirúrgico, né? Ou, por exemplo, uma indução Exato. do parto, onde você vai precisar, sei lá, uma pré-eclâmpsia, que você precisa usar um sulfato. No CHN tem uma condição bem específica que eu acho legal a gente falar, que é mulheres com pré-eclâmpsia que precisam fazer sulfato de magnésio, elas não podem ficar na sala de parto e, na maioria das vezes, elas também não podem ficar no centro cirúrgico. Elas precisam ficar num CTI. Porque o que acontece, assim, não é frequente no CHN mulheres com pré-eclâmpsia em trabalho de parto, porque a gente sabe que é uma maioria de cesariana, né? Enfim, sobre todo o cenário que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Então, lembro que eu acompanhei um parto lá no ano passado, que foi uma questão, porque a mulher estava em trabalho de parto, em indução, e precisava de sulfato de magnésio, porque a pressão dela estava oscilando. E aí a ideia era, não, ela tem que ficar no CTI, mas ela vai ficar no CTI sozinha? Porque você imagina, no CTI, no Uhum. meio de uma pandemia, né? Eu, obstetra auxiliar, pediatra, o acompanhante. Então, isso foi bem difícil lá, mas a gente conseguiu ir para o centro cirúrgico. Então, é importante pensar nessas questões. No CHN também tem UTI, né? Para o bebê neonatal, e UTI materna. Exato, exato. Bom, e aí o que eu estava falando, na São Francisco também, se precisar de analgesia ou se pedir analgesia, precisa ir para o centro cirúrgico, não faz Sim, na sala de parto, né? É bem sim. legal também falar que na São Francisco, depois que o bebê nasce, tem que passar no Berçário, berçário. Tem que sim. passar. No CHN depende de onde esse bebê nascer. Se ele nascer na sala de parto normal, ele vai direto para o quarto, acontece tudo dentro daquela sala. E se nascer no centro cirúrgico, passa no berçário. E Isso. beleza. E a outra maternidade que a gente tem aqui é o Hospital Icaraí, que é a única das maternidades que tem uma sala de parto com uma jacuzzi, que funciona dentro do centro cirúrgico. Então, é um pouco parecido com o que a gente vê na perinatal, por exemplo, nas perinatais, né, do Rio de Uhum. Janeiro. Mas que Mas a que às sala é vezes é bem bem cômodo, porque pequenininha. fica do lado, é minúsculo e fica do lado de uma campainha de entrar no centro cirúrgico. Então, a gente está Isso. na sala de parto, fica pé, pé, toda hora aquela campainha tocando. E a sala em Bom, si, mas né, é uma... fora do banheiro, é Ah, muito, muito, muito pequenininha. Mal cabe, assim, uma bem cama, apertada. ao CR e uma poltrona, mais nada. Ela consegue ser menor do que a da São Francisco, né? Verdade. Mas tem uma jacuzzi, né, que tem esses benefícios de manter a temperatura muito mais tempo, né? A Sim, gente não precisa ficar repondo água. Ela isso. enche rápido, esvazia rápido. É diferente de uma banheira inflável que às vezes a gente fica um tempão para ela conseguir encher um pouquinho. E mesmo assim não é um pouquinho que ajuda a mulher, precisa estar pelo menos na cintura da mulher, né? Isso. Então, essas são as maternidades particulares de Niterói. A gente não vai falar do cenário assim de São Gonçalo, das cidades vizinhas, porque são cidades que a gente nem entra nos hospitais, porque realmente é um cenário assim muito triste, de muita violência, tá? Sim, A gente vai falar das opções mais viáveis, assim. sim. E no SUS a gente tem aqui o Hospital Alzira Reis, que é um hospital para gestação de baixo risco, porque não tem UTI, Uhum. que foi um hospital construído em Niterói para ser uma referência em humanização, mas até hoje é difícil ser essa referência em humanização. Realmente, alguns plantões
são legais, de obstetrícia, mas a parte da pediatria ainda é muito complicada, a gente ainda vê muitas intervenções. A gente não vê E a participação do acompanhante da doula com fluidez, né? Assim, isso, como é uma coisa que não difícil de entrar. precisa, você não precisa falar sobre isso, né? Não é fluido. Hoje, né, assim, nas maternidades, a gente não precisa muito falar, eu sou doula, tem que apresentar alguma coisa, não. No Alzira Reis é uma coisa que dá uma emperrada, né, assim. Exatamente. E no qual é? No Antônio Antônio Pedro, é um Pedro. hospital de referência de alto risco. Então, muitas mulheres de Niterói, quando fazem o pré-natal no posto de saúde, se são de alto risco, são encaminhadas para lá, e se são de baixo risco, são encaminhadas para o Alzira Reis. Também não é muito fluida a questão da doula e do acompanhante, infelizmente. E a gente vê Uhum, que é um hospital ainda bem intervencionista, né? sim. E que dificilmente é, tem essa demanda de uma mulher informada que chega com plano de parto. É mais difícil isso acontecer, né? Então, esse é o É, cenário de Niterói. Vamos para o cenário do Rio, a gente Fê. estava falando um pouco sobre isso, né? Porque as maternidades elas vão criando demandas a partir do que as mulheres levam, né? Ou do que Isso. os obstetras levam. Porque, na verdade, assim, o cliente da maternidade privada não é a mulher, não é a pessoa que está parindo. É o obstetra que está levando aquela mulher, né, para aquela maternidade. Então, como a gente tem pouca demanda criada pelos obstetras, né, nas maternidades privadas, o processo de mudança é diferente, principalmente em Niterói, que é diferente do que acontece no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio hoje a gente tinha a Casa de Saúde São José, que fechou a maternidade, então não tem mais partos pela Casa de Saúde São José, que tinha também uma sala pequena, sem banheira e tal. E a gente tem o Pasteur, que fica na Zona Norte, no Meier, que tem alguns obstetras, pouquíssimos obstetras que acompanham o parto normal lá, mas é um lugar que não tem uma estrutura tão legal assim para parto, não tem banheira, enfim, é só um chuveiro, uma sala. E as pessoas acham que também ter uma banqueta e uma bola é proporcionar um parto respeitoso e humanizado, isso não tem nada a ver, né? Não precisa ter uma banheira Uhum. para ter um parto humanizado. A gente tem hoje uma maternidade no centro do Rio de Janeiro, que é o Egas Muniz. E eu vou falar das duas juntas, porque o Egas Muniz é uma maternidade nova, mas é um perfil bem parecido com o Pasteur. Então, ainda que você tenha uma equipe muito bacana para parir nesse lugar, a equipe do local ainda é muito desatualizada com relação às boas práticas de nascimento, de parto e principalmente de pós-parto. Então, são maternidades que vão gerar estresse, desgaste no pós-parto, com relação à oferta de fórmula para o bebê, com relação ao afastamento da mãe e do bebê. Então, são maternidades que o bebê nasce, precisa passar no berçário, e é uma dificuldade tirar esse bebê do berçário. O pediatra precisa estar ali super envolvido e em cima da equipe, porque senão esse bebê vai ficar ali por muito tempo, vai receber fórmula, enfim, vai ser afastado da mãe. E aí a gente tem a perinatal, de Laranjeiras e da Barra, que por demanda das mulheres e dos obstetras acabou precisando ampliar as suas salas de parto. Então eu me lembro que quando eu pari na perinatal em 2016, isso não tem muito tempo, há 4 anos atrás, só tinha uma sala de parto com uma banheira comum, uma banheira dessas compridinhas assim de banheiro, e 2 salas de pré-parto, que cabia só uma caminha pequena e o cardiotoco, mais nada. Que as mulheres ficavam ali, eu fiquei ali um tempo até a outra sala liberar, né? Hoje é diferente. Hoje a perinatal de Laranjeiras, ela tem 3 salas de parto dentro do centro cirúrgico e mais 3 salas de parto fora do centro cirúrgico. Então são 6 salas de parto, bem espaçosas, assim, as de fora, inclusive, são muito mais espaçosas do que as de dentro, né? Com banheiras maiores e espaço para a mulher, né, deambular, andar e fazer exercícios, enfim. Tem ferramentas legais, então tem lugar para a gente pendurar o rebozo, tem banheiro dentro da sala de parto, a mulher não precisa sair, né, como no SUS, por exemplo, na maioria das vezes, com exceção do Maria Amélia, ela tem que sair para ir ao banheiro e tal. Então é uma maternidade que hoje dá uma condição, um conforto, né, que eu acho que é legal a gente falar isso também, um conforto maior para essa família que vai estar recebendo o bebê. Tanto no Pasteur quanto no Egas, como eu falei, o bebê precisa ir para o berçário, parto normal ou cesárea. Na perinatal, não.
O bebê fica com a mãe, independente de ser parto normal ou cesárea. Ele vai ficar com a mãe, com a mulher, com a pessoa que pariu, desde que ele nasceu até o momento de ir para o quarto. Agora, isso vai depender muito da equipe que está acompanhando você, né? Porque se a equipe que está acompanhando você leva esse bebê para o berçário e fala, não, eu quero levar, o pediatra tem autonomia para fazer isso, né? E pode deixar o bebê lá no berçário, enfim, as intervenções vão depender da equipe. Então, acho que é legal a gente falar isso também. Não é porque a gente tem uma maternidade hoje que está super preparada e a equipe da maternidade perinatal está preparada para receber mulheres em parto normal. Claro que tem uma coisa ou outra que ainda pode ser ajustada, tipo o pai que fica esperando do lado de fora na anestesia antes da cesárea, né? Dependendo da equipe. Mas a gente tem uma condição um pouco mais favorável à assistência ao parto, assim, né? Não só da equipe que você está levando, quanto de toda a equipe. Essas são as maternidades privadas. A gente também tem uma maternidade no Rio Comprido, mas que tem uma taxa de 100% de cesárea. Então, eu acho que nem vale a pena a gente falar. Nem comendo, nem comendo. Que é um amparo feminino e tal, não tem sala de parto, enfim, né? Só vai para lá quem tá com a cabeça para fora mesmo e nasceu. Acho que a taxa de lá é bem próxima a 100% de cesárea. E com relação ao SUS aqui no Rio, a gente tem muitas opções, né? Porque como é uma cidade territorialmente, geograficamente maior que Niterói, a gente tem maternidades para áreas e para regiões, né? Então a gente tem Fernando Magalhães, a gente tem maternidade escola, a gente tem o hospital, a maternidade do Pedro Ernesto, a gente tem Carmela Dutra, a gente tem Herculano Pinheiro, a gente tem o Leila Diniz, Fernandes Figueira, e a gente tem a Maria Amélia, que é no centro. E aí o que é que acaba acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Mesmo que as mulheres sejam referenciadas para essas maternidades, quando elas decidem fazer o pré-natal pelo SUS, a melhor opção, sem dúvida, é a maternidade Maria Amélia. Porque é uma maternidade que foi criada, ela foi construída. Então, a primeira equipe que chegou no Maria Amélia foi pensada para que ela pudesse oferecer um parto mais respeitoso para as mulheres que chegassem ali. Então, as condições, a Luara colocou aí no Rio, são 19 maternidades públicas, né? Sem contar as maternidades da Baixada Fluminense, que não são da região, né, do Rio de Janeiro em si, mas estão ali também inseridas nesse cenário. Então, a maternidade Maria Amélia, que é uma maternidade do SUS, ela foi criada e pensada com esse objetivo, de oferecer um parto respeitoso, ou próximo do respeitoso, e um pouco mais confortável para as mulheres. Então, são 6 salas de parto individuais, né? Então, a mulher entra, é só ela, não é um biombo, não é uma cortina. Tem um banheiro grande, exclusivo para ela, né? A assistência... Um pouco sujinho, mas é um banheiro. A assistência para mulheres de baixo risco, ela é prestada por enfermeiras obstétricas, e isso é uma coisa que é muito legal da gente falar, porque eu acredito na humanização do nascimento, né, vindo da enfermagem obstétrica, porque é a enfermagem que vai transformar essa assistência e que transforma essa assistência mesmo, né? Talvez hoje, nas faculdades, a gente tenha uma galera mais nova, que está chegando com outro olhar, então acho que pode mudar um pouco isso, mas, sei lá, há 5 anos atrás, quem começou a transformar essa assistência foi a enfermagem mesmo, né? Então, lá no Maria Amélia, as mulheres de baixo risco são atendidas por enfermeiras e, às vezes, fazem uma assistência compartilhada com a equipe médica. Então, não, nas maternidades públicas é sempre importante a gente falar que o bebê não vai de jeito nenhum para o berçário, inclusive esse espaço físico na maternidade pública não existe, né? Não existe. Se o bebê precisar de ajuda ou precisar de algum suporte, ele vai para a UTI, né? Então, o berçário, eu falo que o berçário é um lugar no hospital totalmente dispensável. Porque se o bebê precisa ser aquecido, ele precisa de monitorização. E se ele precisa de monitorização, essa monitorização tem que ser feita ou numa UI, né, numa unidade intermediária, ou numa UTI, e não num berçário. Então, no Maria Amélia é isso. Se o bebê precisou de ajuda, ele vai para a UI ou para a UTI, assim como a perinatal também. E as outras maternidades não, né? As outras maternidades privadas, ele acaba indo para o berçário mesmo. Então, no Rio de Janeiro, acho que a situação hospitalar é assim. E aí, dentro do hospital... Vai, não, fala, continua, depois eu falo.
E aí, dentro do hospital, a gente tem duas possibilidades, né? Para a mulher que escolhe parir no hospital. Então, ela pode ou ter a sua própria equipe, que ela contratou, que ela pagou pelo plano de saúde, enfim, da forma como ela quiser, ou ela pode também parir no plantão. Mas aí eu acho legal a gente falar um pouco sobre o parto no plantão das maternidades privadas, porque às vezes a pessoa acha, então eu vou pro parto, vou parir no plantão e vai ser tudo bem. E não necessariamente, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu queria falar que a gente está falando das opções e tal, mas assim, é importante dizer que nenhuma opção garante um parto 100% respeitoso do jeito que você deseja. Mesmo que você tenha uma equipe particular. O que deixa você chegar um pouco mais próximo do que você deseja é você estudar, ter apoio. O apoio de uma doula também deixa você chegar muito mais próximo, né? Não só na gestação das construções que você vai fazendo e do quanto você vai se sentindo forte para dizer, inclusive, botar seus limites, mas também pelo apoio no dia, porque é mais uma pessoa observando aquela equipe, é mais uma pessoa que entende e que vai ser testemunha das coisas que estão acontecendo. Não quer dizer que a gente vai brigar e que vai bater e que vai falar para não fazer, mas sim faz uma grande diferença. Eu vejo uma grande diferença. Tem hospital que às vezes eu evito até de ir ao banheiro, porque eu sei que se eu sair da sala, Exatamente. um monte de coisa acontece naqueles minutos. Exatamente. Mas enquanto eu tô na sala, a equipe se segura. A equipe fala diferente, olha diferente, dá opção diferente. Aí eu vou ao banheiro e volto, eu saio para almoçar e volto. Já tem já outro rolou uma cenário. ocitocina, já rolou um puxo de já a mulher já tá deitada, já tem outra coisa acontecendo, né? Exatamente. Então, existem essas nuances, assim, que são importantes de dizer, né? Porque senão a gente fica achando isso que você falou. Ah, então eu vou pro plantão dessa maternidade, porque além dela ter uma hotelaria boa, ela tem uma sala de parto. Mas às vezes não vão nem deixar você usar a sala de parto. E para ir para um hospital particular, você pode ou contratar uma equipe, ou ir pelo plantão, ou ter a sua equipe do plano de saúde. Por que eu não usei a palavra contratar uma equipe do plano de saúde? Porque na maioria das vezes, se a tua equipe do plano de saúde ela está cobrando taxa de disponibilidade, alerta, atenção! Taxa de disponibilidade é uma coisa que não se faz mais, é proibida. Se a pessoa diz, se o médico diz que vai te acompanhar pelo plano de saúde, é pelo plano de saúde. Se ele é uma equipe, se faz parte de uma equipe particular, vai pagar tudo particular, não só uma taxa de disponibilidade. Então, isso é um alerta bem importante, porque tem várias equipes de plano de saúde que ainda cobram taxa de disponibilidade. E o que eu vejo acontecendo é que geralmente são equipes obsoletas, intervencionistas, e que, inclusive, nem garante que vai estar lá, nem garantem que vão estar lá no teu parto, porque eles não abrem mão da sua rotina. Então, só vai se o dia estiver bom, se for um dia sem consultório, se for final de semana não vai aparecer, feriado não vai aparecer. E aí, de repente, você se programou para estar com aquela equipe, mas a possibilidade dela estar lá junto é muito pequena. E aí você vai cair com uma equipe de plantão. E lá na perinatal eu acho que é legal a gente falar isso também, porque parir no plantão tem custo. É diferente de parir no plantão no CHN, em Niterói ou na São Francisco. Então, se o você plano chegou, cobre. Na verdade, assim, o plano vai cobrir a hotelaria, né? E no CHN, né, nas maternidades privadas de Niterói, o plano cobre também a assistência ao parto. Mas na perinatal de Laranjeiras, não. Na maioria das vezes, dependendo em que situação a mulher chegar, em qual fase do trabalho de parto e como vai se dar esse andamento, esse parto é cobrado. Então, essa mulher vai precisar pagar, essa família vai precisar pagar por essa assistência. E às vezes também, né, Camille? Ou seja, vamos resumir. Pague uma equipe boa em vez de ir pro plantão da perinatal, porque no plantão da perinatal você não sabe quem vai estar lá. E você vai pagar do mesmo jeito, né? Exatamente. Agora, quando também a gente fala sobre pagar uma equipe, a gente vê muitas mulheres pagando valores muito altos para equipes que não têm uma assistência baseada em boa prática, em evidência científica e tal. Então, a melhor forma realmente é você ter uma doula que vai te ajudar nesse caminho, vai te dizer como, né, como é esse trajeto aí, e acessar a informação nas redes sociais. As redes sociais têm muitas coisas que são difíceis hoje, né? Mas ela também serve para trazer muitas informações importantes.
Então, grupos no Vou Facebook. dar, vou dar duas dicas boas aqui para as mulheres procurarem relatos. Dois grupos do Facebook que são muito bons. O Sim. Facebook, eu acho que ele ainda não morreu por conta dos grupos. Porque realmente é uma ferramenta muito boa, né? De você ter o grupo e poder Sim. trocar com outras pessoas. O grupo Cesárea Não Obrigada é um grupo muito bom de você perguntar sobre o médico, procurar na lupa, e o grupo Parto Natural. São dois Exatamente. grupos que o pessoal diz as verdades e conta os relatos e diz como é que Isso. foi. É legal procurar essas referências. Bom, a gente falou muito de parto hospitalar, então agora a gente vai falar de parto domiciliar, né? Ah, sabe o que que tem outro, Fê? Tem a casa de parto, né? De Realengo. Casa de parto de realengo também é uma opção. A mulher, para parir na casa de parto, precisa fazer o pré-natal pela casa de parto, né? O pré-natal Isso. completo, participar dos grupos, enfim, ela fica em realengo. Também é uma opção para parir. O backup da casa de parto de realengo é o Marisca, né? É o Hospital Marisca. Então, também é uma possibilidade, né? Um local que a gente acompanha pouco, né? Assim, porque acho que pela região, né? A gente acompanha mais centro do Rio, Zona Sul, enfim, Tijuca, Grande Tijuca, fica mais longe de Realengo, apesar da gente também acompanhar Vila da Penha, Irajá, enfim, toda essa região do Rio, mas fica um pouco mais distante, a gente acaba acompanhando Fê, menos. a casa de parto seria um intermediário, né? Tem o Sim, hospitalar, tem a casa de parto e tem o parto domiciliar. Porque exatamente. a casa de parto também são enfermeiras obstétricas que acompanham o parto, né? Só atende baixo risco. Realmente é uma peneira bem fininha que a mulher passa lá no pré-natal para Sim. poder ficar na casa de parto. Se tiver alguma coisa diferente, né, no pré-natal, já não pode ser mais na casa de parto. E Uhum. depois, agora a gente vai falar então do parto domiciliar. Vamos falar então do parto domiciliar, que no Rio de Janeiro tem condições bem específicas, né? Então, por exemplo, em Minas, em São Paulo, pode ter médico dentro de casa, né? No Rio de Janeiro, não. A assistência ao parto domiciliar, ela é prestada por enfermeiras obstétricas, obstetrizes, e tem essa condição especial de não ter uma pessoa ali que é médica, né? E aí, para ter um parto domiciliar, a mulher precisa ter condições de saúde que garantam a ela que ela seja de risco habitual, né? Então, ela não pode ter nenhum fator de risco para ter o seu bebê em casa. Essa é uma das condições primordiais. Esse acompanhamento, tanto pré-natal quanto do parto, do pós-parto, ele é feito com uma enfermeira obstétrica, né, ou com uma equipe de parto domiciliar. No Rio de Janeiro existem várias equipes, Rio, Niterói, São Gonçalo também. Tem várias equipes de parto domiciliar. E algumas mulheres optam por fazer um pré-natal conjugado, tanto com a equipe de parto domiciliar, quanto com um obstetra, ou no plano de saúde, ou no SUS, ou um obstetra particular. É importante a gente falar que aqui no Rio de Janeiro e em Niterói, como a Camille falou, né, o CREMERGE proíbe o backup de parto domiciliar, então os médicos não podem fazer backup de parto domiciliar. O que significa isso? Se a mulher está em casa, em trabalho de parto e precisou de uma transferência para o hospital, quem vai receber essa mulher é o médico do plantão, né? Não pode ter a figura do médico que foi contratado para esperar aquela mulher, né? Aquela família que está chegando. Giovana. Fê, você já sabe que se você apertar lá no ao vivo, lá em cima, você vê o tempo, né, da live. 42 minutos. Tá, porque foi a Lívia Branco que me ensinou isso aí. Você viu que ela Sim, postou esses dias? Eu não sabia, vi. não. 42 minutos, a Beleza. gente ainda Então, tem 18. existe isso. O parto domiciliar, a gente poderia fazer uma live só sobre isso, porque realmente é uma coisa que ainda rodeia. Tem muitos mitos, né, em volta. As pessoas acham que é uma loucura, que em caso de emergência é muito ruim. Sim. A Giovana está contando aqui o caso dela, né, que ela planejou um parto domiciliar, acabou num parto hospitalar. Uhum. Porque realmente tinha alguma condição que fazia o parto domiciliar não ser mais possível. Então, é uma equipe muito treinada, muito bem treinada, sabe antever as emergências com bastante antecedência mesmo, né? Não sai Uhum. correndo, desesperado. Eu, pelo menos, nunca acompanhei
Nenhum de tem que sair correndo desesperado, sempre foi com antecedência. Eu também Chega na não. maternidade com calma. Uhum. Depois dessa live aqui, a gente vai ter um relato de parto que vai ser muito rico, porque tem um monte de cenários juntos, num mesmo relato, né? Fiquem aí, então, 10h30, a Fernanda vai continuar e vai chamar a Júlia. E eu queria dizer assim, vamos entrar agora, já que a gente já está quase terminando, passa muito rápido. O que você pode levar em consideração para fazer essa escolha de onde você quer parir? Primeiro de tudo, é você entender onde você se sente segura. Porque não adianta você fazer uma escolha que não foi uma escolha, que foi uma pressão de alguém. E eu vejo que, às vezes, o movimento do parto humanizado, ele faz uma pressão sobre as mulheres, de como se parto humanizado fosse só o parto que acontece em casa, uma casa linda, com uma varanda maravilhosa, com o pôr do sol entrando, que caiba uma banheira com muito espaço, né? Só isso é parto humanizado. E não é, gente. O parto, ele pode ser respeitoso em qualquer lugar. Inclusive, o lugar não precisa ser grande nem bonito. Se a equipe que estiver te acompanhando estiver realmente atualizada e disposta a te respeitar, disposta a proporcionar o melhor para você, pode não ter banheira, pode não ter chuveiro, que você vai se sentir bem naquele ambiente segura. Às vezes a gente tem um cenário lindo, num hospital lindo, que tem luzes no teto, e acontece o que aconteceu na semana passada, quando eu estava na perinatal, por exemplo, na sala do lado, que era um cenário lindo, com uma jacuzzi enorme, com luzes no teto, violenta. Uma assistência péssima, que chegava lá no Star Médico e dizia, nossa, agora, quando eu voltar para lá, agora vai nascer, porque eu não tô aguentando mais o que tá acontecendo ali. Minha mulher quer ficar em qualquer posição. Olha, eu vou ter que deitar no chão para ficar assistindo o bebê nascer. Então, assim, é muito mais... Eu diria assim, se você fosse considerar alguma coisa, primeiro, considere o que você se sente segura. Inclusive então, uma recomendação do Ministério da Saúde, né, Camille? O Ministério da Saúde recomenda que a mulher seja informada sobre as possibilidades e que ela faça uma escolha, né? Que ela se sente segura, né? Porque segura. Às vezes é assim, eu já escutei as duas coisas. Eu acho parto domiciliar tão lindo, mas eu não me sinto segura, eu quero ir para o hospital, tá tudo bem. Ou, eu tenho pavor de hospital, eu não me sinto segura, eu chego lá, eu fico com taquicardia, eu fico com falta de ar, eu não gosto, o cheiro do hospital me deixa mal, me deixa com medo, eu quero ter um parto domiciliar, eu me sinto muito mais segura na minha casa. Então, é isso. Claro que quem escolhe o parto domiciliar pode ser que no meio do caminho seja desindicado o parto domiciliar, né? A gente vê mulheres, por exemplo, que desenvolvem pré-eclâmpsia. E aí vai falar, olha, tua escolha foi essa, mas agora você não pode mais, tudo bem. Mas o importante é fazer uma escolha e ir lidando com o que for acontecendo nessa escolha, né? Então, o primeiro item é o desejo, né? Desejo da mulher. Onde a mulher quer parir. O primeiro item é o desejo. Onde essa pessoa quer parir, né? E o segundo item é escolha muito mais a equipe e a assistência que você vai receber do ser humano do que a hotelaria. Porque pode ser tudo lindo e maravilhoso e você ser um trauma para o resto da sua vida, o jeito com que você foi tratada. E pode ser um lugar muito simples, que as pessoas te deram tanto carinho, tanto respeito, que você vai relembrar desse dia com maior amor e alegria que você tem para lembrar e contar essa história. Então, às vezes, as mulheres escolhem pela hotelaria, né? E aí vai ter uma comida melhor, o banheiro vai ser todo branquinho, não vai ter nenhum tipo de sujeirinha, né? Nossa, vai ser aquele vaso maravilhoso que você pode sentar sem preocupação. Mas aí você é desrespeitada. Mas aí você fica se sentindo... Alguém tomou conta do parto para você. Você não foi protagonista dessa história, né? E isso acontece muito, né? Muito, porque muitas mulheres optam por parir, deixam de parir, por exemplo, numa maternidade do SUS, que tem uma assistência bem respeitosa, né? Dependendo do SUS, de qual maternidade, para parir com uma equipe do plano de saúde, que na maioria das vezes ela não vai chegar às vias, né, do início de trabalho de parto espontâneo, ou às vezes até acontece, mas com muita violência, com muita prática obsoleta, por causa da hotelaria. Então, eu já acompanhei um parto que foi bem difícil, assim, que era um planejamento para a casa de parto,
mas a mulher acabou indo para outra maternidade para parir com a equipe do plantão e, enfim, tudo isso, né? Eu acabei esquecendo de falar de uma maternidade, Camille, porque agora eu lembrei desse caso, que é a maternidade Santa Lúcia. É uma maternidade em Ah, Botafogo, que também tem uma sala de parto, né? Então vai depender muito, não tem banheira, mas você pode levar a banheira. Vai depender muito de como a equipe que você tá vai levar. Mas o pós é aquela equipe obsoleta que leva o bebê para o berçário, que deixa o bebê 5 horas no berçário. Então é uma maternidade que ainda não tá muito adequada, ainda sabe? tem isso, né, Fê? Porque assim, às vezes você contrata uma equipe a mais atualizada do Rio de Janeiro, que cobra rios de dinheiro, não sei o quê. E aí a Ela equipe vai só vai te embora, essa acompanhar equipe. durante o trabalho de parto e o pós-parto. Depois ela vai embora e você fica com o plantão do hospital. Então, se você não Exatamente. olha também para como é esse plantão, de novo, né? Não é a hotelaria, mas sim as pessoas que vão cuidar de você. Exatamente. Aí é como se a gente fosse comparar assim, ó. Eu já passei por isso, tá? Fui na casa de uma pessoa assim com muito dinheiro, uma casa muito rica, muito abundante de tudo, e me senti assim, é, com medo de tocar nas coisas, com medo de falar alguma coisa. E fui na casa de uma pessoa muito simples, que não tinha nem porta no banheiro, sabe? A casa toda ainda sem pintar, e me senti tão à vontade. Sabe, comi coisas gostosas, teve um papo delicioso. Então, o que valeu mais? Para mim, valeu o papo gostoso, ser bem recebido e me sentir em casa do que estar num lugar maravilhoso, luxuoso e me sentir totalmente presa e sem possibilidade de ser espontânea, por É. exemplo. E assim, a gente já passou por trabalhos de parto, né? Você já pariu no SUS, eu já pari no SUS, você já pariu em casa, eu já pari numa maternidade privada. A gente não pensa muito nisso quando a gente está em trabalho de parto, né, Camille? Não dá pra gente ficar. A Não, gente não olha as luzinhas no céu, no teto, a gente não olha se tem um lodinho ali no cantinho do banheiro. Não, você não vai olhar isso. Quem vai olhar isso é quem tá com você, né? Seu acompanhante ou exatamente. sua acompanhante. Então, com certeza, um dos maiores conselhos que a gente pode dar é escolha o local de nascimento, principalmente se for um parto hospitalar, pela assistência que você vai receber e não pela hotelaria, né? Porque Exatamente. isso pode realmente fazer com que o seu parto tenha um desfecho muito diferente daquilo Isso. que Se você. puder juntar os dois, é maravilhoso. Mas a gente sabe que a maioria das mulheres acaba tendo que fazer essa escolha, né? Mesmo. Tem mulher que Sim, vai falar: não, eu vou ter a melhor equipe, eu vou parir no hospital de melhor hotelaria. sim, Tudo bem. Tem gente que, sim. inclusive, deixa de ir para o SUS, porque não só a questão do parto, né? A sala de parto e tal, mas fala sobre o pós, né? Ah, eu vou ficar numa enfermaria junto com um montão de gente, eu quero um quarto só para mim. Mas Sim. eu já vi mulheres que tinham plano de saúde, que tinham dinheiro para contratar uma equipe, irem para o SUS e falar assim: foi tão bom ficar no quarto junto com outras pessoas. Eu Eu pude vi viver que outras tinha bebê realidades. chorando igual o meu. É, Não, e eu vi que os outros bebês choravam também. Aí eu sim, vi uma mulher dando de mamar, eu tentei fazer igual, porque eu nunca tinha visto uma mulher dando de mamar, então também tem aprendizado nisso. E é pouquinho sim. tempo, gente, que você fica no pós. No máximo Rapidinho você dois vai para dias. casa. No É. máximo 2 dias, assim, né? Se não tiver nenhuma intercorrência. Eu acho que é legal a gente falar principalmente sobre o SUS, né? Porque tem mesmo um preconceito de que, eu vou parir no SUS, o SUS, né? Mas o SUS funciona, viu, gente? A rede do SUS funciona muito bem. Então, você faz um pré-natal. A gente tem no Rio hoje o projeto da Rede Cegonha, né? Que a mulher é assistida em casa por uma enfermeira e é transferida com uma ambulância da Rede Cegonha para o SUS quando ela vai para essa referência dela. Então, a gente tem hoje um SUS que funciona mais, a gente tem hoje um SUS que está sucateado mesmo pelas condições socioeconômicas e Sim. políticas que a gente vive no Brasil, né? Inclusive, Fê, eu diria que assim, o SUS, ele está mais preparado, inclusive, para as emergências. Com certeza, com Porque certeza. ele acompanha mais emergências, né? Quando a gente tem um hospital que só acompanha com cesáreas marcadas, 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 o número de emergências é muito pequeno. Sim, Então, eles não estão preparados para isso porque não existe demanda. O SUS não, o SUS tem emergência. Eu já acompanhei emergência no particular e no SUS, e é e muito a diferente. diferença foi gritante.
gritante. As A pessoas do particular lentidão, não o sabiam tempo. o que Exatamente. fazer. Exatamente. Exatamente. No SUS, o que que acontece também? No SUS, existem protocolos para atuação. Então, por exemplo, chegou uma mulher com pré-eclâmpsia, aquela equipe vai fazer igual para todo mundo. Porque teve um coordenador de médico da obstetrícia que traçou o plano. Se chegar uma mulher com diabetes gestacional, vai ser assim. Se chegar com pré-eclâmpsia, vai ser assim. Se chegar gemelar, vai ser assim. E todo mundo faz igual. É diferente de no privado. No privado, cada um faz do jeito que quer. Tem Cada plantão é protocolos e de um tal, mas jeito. cada plantão é de um jeito, né? Então, isso também é uma diferença do SUS. E os protocolos do SUS, claro que o SUS tem uma taxa de parto normal muito maior, inclusive é o que faz o Brasil ter 52% de taxa de parto de cesárea, né? Que cai a taxa de cesárea. Por quê? Porque tem um incentivo ao parto normal. Então a mulher chega no SUS, ela é incentivada a parir. Não é diferente de uma Isso aí. maternidade privada, né? A Marcela Isso aí. perguntou Olha aqui. só a pergunta. Então Isso, vai. fala aí, fala Tem aí. que ter uma distância mínima do hospital para parto domiciliar? Sim, é um critério para você escolher um parto domiciliar. Você ter não uma distância, mas um tempo máximo de 30 minutos entre a sua casa e a maternidade de referência. Isso. E tem gente que quer que a maternidade de referência seja uma, mas tem uma outra perto de casa. Aí ela não deixa de fazer parto domiciliar por causa disso. Ela pensa, se for uma emergência que eu preciso dos 30 minutos, tudo bem eu ir para essa maternidade que não é o meu desejo, mas se for um outro tipo de transferência, o meu plano B, então, é que seja para essa outra maternidade que é um pouco mais longe. E aí, isso tudo a gente vai construindo durante o pré-natal, né? A Sim, gente, enquanto doula, vai sim. ajudando a ver, né, como é que constrói esse plano de parto. A equipe do parto domiciliar também auxilia nisso, A dizendo quais Júlia são os vai tipos falar de um pouco sobre transferência que isso podem na acontecer. nossa. A Júlia vai falar um pouco sobre isso na live em Boa, seguida dessa, sobre como foi essa construção, né, boa. de distância, enfim. Acho que vai ser legal. Bom, faltam Uma 5 minutos. pergunta, Marcela. Faltam Deixa eu cinco falar então dos minutos. Fala, próximos eventos que a gente vai ter, Fê. fala. A gente vai ter duas consultas coletivas todo mês. A gente tem duas consultas coletivas que dá para você participar de forma avulsa de onde vocês estiverem no Brasil e fora do Brasil. A gente tem recebido muitas mulheres de fora que têm recebido essa informação, essa educação perinatal que é de grande valia para independente de onde você mora. Tem o nosso telefone do Fardo de Ternura para poder entrar em contato. A Iana tá rasgando Ai, elogios. Ana, você Iana, é que incrível. saudade de você. Saudade. A gente, no mês que vem, né, que já tá quase mês que vem, semana que vem já é mês que vem, a gente tem a nossa turma de desmame, que a aula tá reformulada, cada dia mais a gente aperfeiçoa e muda as coisas. É, Eu já A te gente falo, vai ter a Marcela, que deu um roda de tempinho. pós-parto, então as mulheres que estão no puerpério têm oportunidade de novo, viu, Iana? De participar, de conversar com a gente. Os temas são muito interessantes, está tudo no nosso Linktree, só vocês entrarem no nosso perfil. Tem a roda de acolhimento, que é semanal, então, para famílias novas que querem conhecer nosso trabalho, que querem saber como é que é o nosso pacote, valores, forma de pagamento, saber o que uma doula realmente faz ou não, já que é tanto segredo, assim, tanto mistério, né? O que faz uma doula? Será que doula é bruxa ou não é? E a gente tem o curso de preparação para amamentação, que também vai acontecer agora em outubro, que é para casais grávidos. Então, Gestante, né, casais sejam grávidos. bem-vindos ao Fardo de Ternura e venham que a gente tem. Quem quer informação, tem. Sempre. Mais de 2 vezes por Sim. semana, talvez 3 ou 4 vezes por semana, a gente coloca alguma coisa aqui que traz informação tanto sobre gestação, parto e pós-parto, quanto sobre maternidade também, né? Que aí é nossa treta maior. Bom, faltam 3 minutos. Eu vou terminar porque eu Ótimo. preciso fazer um xixi, tomar uma água, para receber a Júlia Aham. aqui. Então, fiquem aqui, vai ser um relato incrível de uma mulher muito maravilhosa que teve um caminho de construção muito rico. Ela tem muita coisa para trazer. Lembrar que essa live e o relato de parto da Júlia vão ficar gravados no nosso canal do YouTube. Então, bem Isso. blogueirinha, assim, tipo, entra no YouTube, segue a gente, se inscreve no nosso canal, Bota o sininho. ativa o sininho, enfim, que aí você vai receber toda vez que tiver alguma. Eu acho o máximo falar isso. Ó, E Babita SA 22.
Não sei qual é o nome direito. Saber sobre o curso de amamentação. Chama a gente no direct que a gente vai te contar tudo, tá bom? Bota Isso, lá, quero saber sobre o curso de amamentação que a gente passa todas as informações. isso, exatamente. A Júlia já Ó, a Júlia entrou. já tá por aí. Aham. Eu acho que vai ter música nessa live, eu acho. Mas enfim, Ah, meu vamos Deus. ver. E aí a gente termina agora e fiquem aí, só entrar de novo, que vai acabar, né? A gente só tem 1 hora, mas eu já vou chamar já vou chamar a Júlia e o Lucas para darem o relato desse parto maravilhoso do nascimento do Martim. Isso aí, um Foi beijo, muito bom Fê. estar com você. Eu tô com Saudade de muita, te muita, muita abraçar. saudade. Beijo.